Bom dia, dia 3 de abril de 2022, estamos continuando aqui, como a gente falou, na segunda estrofe do capítulo 3 da poesia do escrito do Tao Te Ching. Então, Lao Tzu, gente, com a sua sabedoria, ele escreveu em estrofe, em poemas este livro, porque era o que ele entendia sobre o Tao. Então ele não deixou aqui, ele deixou aqui tudo que ele entendia através da sua conexão com o Tao, com a sua energia, com o próprio Tao. Então vamos pegar e pensar o seguinte: quem que escreveu este livro? Foi o próprio que escreveu também. Nós não temos nenhum relato aqui de Lao Tzu de ter feito várias curas, ele deve ter feito várias curas, sim. Ele deve ter entendido, ele deve ter ajudado muitas pessoas, porque ele também tinha seguidores. A gente não tem documentado aqui o quanto de feito ele deixou, mas ele deixou esta obra-prima para nós. É uma obra-prima. Este livro ele tem um extremo poder, gente. Se estudarem este livro a fundo, lembram que o professor sempre fala que não são vários livros, é um ou dois livros de mecânica quântica, leu o Tao Te Ching, Caminho Infinito, pronto. Entendeu aquilo ali, entendeu o que o Joel diz no Caminho Infinito, entendeu o que o Lao Tzu diz, porque Joel também estudou o Lao Tzu. Muitas das coisas que tem no Caminho Infinito são a partir deste livro aqui. Este livro é milenar, meus irmãos. Este livro é milenar. Então muitas das coisas que tem no Caminho Infinito, muitas das coisas que tem na Ciência Cristã, Ciência e Saúde, vem do entendimento deste livro aqui. Zen, Budismo e Taoísmo, a fusão destes três princípios fundaram o que chamamos de Zen. Zen é a arte da felicidade. E aqui na capa do livro diz: o livro do caminho e da virtude. O livro do caminho e da virtude. Lembram? Caminho infinito? O caminho é infinito. E a virtude é o que a gente vai encontrar em nossa vida como forma de evolução e progressão e amadurecimento do nosso próprio ego. Vamos continuar aqui então a segunda estrofe aqui, que fala o seguinte, ó: o homem sagrado governa, esvazia o seu coração. Ó, o homem sagrado governa. Por quê? Porque ele esvazia o seu coração. Enche seu ventre. Enfraquece suas vontades. Então ele enche o seu ventre. De quê? Lembram? O cálice que transborda? Salmo 23. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? Salmo 23. Então ele enfraquece suas vontades. Por quê? Porque ele está permeado, está cheio do Espírito. Robustece seus ossos. Olha só que interessante. O osso é estrutura. E estrutura vem da estrutura universal. O homem sagrado governa, não deixa de cumprir sua tarefa, esvazia o seu coração dos sentimentos exacerbados para não se tornar prisioneiro das turbulências emocionais incontroláveis. Enche seu ventre de alimentos para se manter física e energeticamente saudável. Enfraquece suas vontades para não ser tomado pela ansiedade. Robustece seus ossos para fortalecer suas estruturas físicas e espiritual. Não falei? A estrutura do ser, estrutura espiritual e estrutura física. Então aqui, precisamos sim de alimentação, precisamos sim de vitaminas e precisamos da conexão com o nosso verdadeiro eu. Esvazia o coração, esvaziar o coração e encher o ventre tem o sentido do governante que aumenta sua vitalidade ou energia, enquanto diminui a inquietação da mente, tornando seu espírito transparente e iluminado, tranquilo e sereno. Esvaziar o coração significa esvaziar a mente das impurezas
que representam o somatório dos desejos do ego ou de todos os desequilíbrios físicos, energéticos e mentais, que são a causa das doenças de uma pessoa. Viram que eu falei anteriormente no vídeo passado que a causas do que são as causas das doenças? São os desejos do ego e de todos os desequilíbrios físicos, energéticos e mentais. Desequilíbrios mentais e energéticos, isso gera uma bioquímica destrutiva, que são a causa de todas as doenças de uma pessoa. E então o trabalho de esvaziamento do coração pode ser compreendido como a remoção das impurezas criadas pelo ego. E quanto mais vazio de impurezas o coração, maior transparência e paz interior a pessoa encontrará. E ventre é a resistência da energia ou sopro vital como local onde a vida é gerada, mas é também a sede do aparelho digestivo, região onde ocorre a absorção dos alimentos. Então o governante enche seu ventre cultivando a energia vital ou criativa e nutrindo-se de alimentos saudáveis, que irá aumentar sua saúde física, energética e mental. Enfraquecer as vontades e robuster os ossos tem o sentido do governante que afasta dos anseios enquanto fortalece sua estrutura física, energética e mental. Vontade aqui representa os desejos que desequilibram e adoecem o organismo de uma pessoa, trazendo a desordem para o corpo. O Sataura é o arcabouço que dá sustentação ao corpo humano e permite a articulação de seus movimentos e que se reflete no sentido figurado da sustentação energética e mental de uma pessoa, com aquelas mesmas propriedades. Assim, enfraquecer os desejos e robuster os ossos significam, num primeiro nível, reduzir os desejos e fortalecer o corpo físico. E em nível mais sutil, encontrar a paz interior e se estruturar emocionalmente, adquirindo maior capacidade para lidar com as solicitações da vida. Para o taoísmo, uma pessoa é a soma dos princípios que habitam seu coração. Quem possui um coração esvaziado de impurezas carrega no seu íntimo poucos princípios fundamentais, como síntese dos preceitos de virtude que se encontram em consonância com o tal. Estes poucos princípios são as referências das escolhas que sua consciência deve fazer, para tomar as decisões corretas na vida. Como os ossos da estrutura física são a referência para o corpo humano, quando a pessoa precisa escolher o rumo que irá trilhar no mundo, a consciência não pode prescindir dos princípios quando escolhe um caminho a seguir. Da mesma forma que o corpo não pode prescindir dos ossos quando necessita seguir pelo caminho escolhido. Este, portanto, é o homem sagrado, como paradigma de um verdadeiro líder. Desfruta da plena vitalidade física, energética e espiritual e encontra-se estruturado em princípios de retidão, que não abrem espaço para anseios se instalarem, e revela ao mundo a paz interior de quem possui a consciência da plena lucidez. Para o taoísmo, é um modelo de idealização do governante capacitado a orientar seus liderados em direção a um reino específico. Vamos lá então para o nosso entendimento sobre este ensinamento hoje do Tao. Então, gente, aqui, esvaziar os nossos corações, né? A gente precisa... Por que a gente fala sempre no estudo? E muitas vezes as pessoas criam paradigmas que falam o seguinte: o intelectual não adianta. Você pode estudar, mas o intelecto, se você não tiver a parte intelectual em ativação, ou seja, em atividade, como que você aprenderá ou estudará sobre uma verdade desta? Este livro aqui, você lendo este livro superficialmente, você não vai entender nada do que está escrito aqui.
Qualquer pessoa que pegar este livro aqui e ler esta estrofe aqui, de esvaziar o coração, de a gente ter uma conexão espiritual, que a gente ter a energia limpa, porque o tal é a energia limpa, o tal é a conexão com o todo. O tal ele não pode ser falado, ele apenas pode ser sentido. Quando nós limpamos a nossa energia, nossas larvas mentais de pensamentos, paradigmas, sistema de crenças, nós sentimos a verdadeira energia que é o tal. Porque nós já temos em nosso centro do nosso ser instalado a energia limpa. Nós já temos em nosso corpo tudo que a gente precisa para poder viver os anos restantes de nossa vida com abundância plena, com felicidade plena, com alegria plena. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos desta viagem para dentro. E muitas vezes nós não temos coragem, muitas vezes a gente inicia um trabalho espiritual e a gente vai ver que esse trabalho vai tirar muito do nosso tempo e nós damos prioridade aos nossos bens, aos bens do ego. Foi isso que o jovem falou para Jesus. Jesus falou, vende tudo, vende tudo e distribui aos pobres e venha me seguir. Ele falou, ficou triste e falou para Jesus, eu possuo muitos bens, não vou poder fazer isto. Então, é a decisão, é a escolha, como nós lemos recentemente agora neste estudo. É a escolha, é o caminho que a gente vai tomar. Então a gente está percebendo, o que a gente percebe no mundo espiritual hoje? Que as pessoas elas querem aprender, querem o ensinamento, mas elas querem tudo da maneira mais fácil possível, sem experienciar, sem de fato ir para dentro. Então elas querem uma fórmula do bolo, querem a cereja do bolo, mas não querem praticar, não querem ver como que se faz o bolo, elas já querem ver o bolo pronto. Então, e isso já passou na minha vida também, por isso que eu estou dizendo para vocês, no início dos estudos espirituais, e isso já fazem 4 anos atrás, nós iniciamos estudando, querendo saber como que funcionava a verdade, porque nós passamos por um período de muita emergência espiritual e quase enlouquecemos por causa disso, de entender o que significa a morte, o que significa a raiva, o que significa essas coisas que a gente sente e que a gente percebe que a gente não é deste mundo aqui. E aí passou pela cabeça tudo e conhecemos ferramentas importantes. E utilizamos de ferramentas, utilizamos de muitas coisas antes da ressonância para que fosse mudado isso. E não foi. E por que não foi mudado? Não foi mudado porque faltou prática. Porque a gente esperava que era só fazer o pilim-pim-pim e as coisas no outro dia se transformariam. E a gente percebeu que a gente precisava fazer cursos, a gente precisava estudar, a gente precisava fazer atendimentos terapêuticos, então tudo isso a gente fez. O caminho foi traçado e trilhado. Então, a gente deu o passo e a gente foi investigar. E após disso, continuamos a investigação interior, que é aquele estado de concentração, estado de meditação, estado de reformulação de pensamentos. Precisamos pensar por si mesmo, gente. Porque o que a gente vê? A gente vê muita vontade e pouca ação no mundo. Então, a pouca ação é pelo estado de quê? Da zona de conforto. Então, a zona de conforto é isso, você tem uma vontade, mas você não larga aquilo que você já está fazendo, porque aquilo que você está fazendo você julga ser mais importante daquilo que você vem a estar aprendendo. Então daí você tem uma faca de 2 gumes na mão e faz a escolha que você está escolhendo lá. Você não tem um crescimento. Então é preciso de crescer, de deixar. Entendeu? Então é preciso fazer essa escolha. Então é preciso muitas vezes soltar as redes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter uma elevação de consciência. E mudar um estado de consciência para o outro não é fácil, meus irmãos. Não é fácil.
tá? Então tem N oportunidades, tem N vídeos, N canais no YouTube, N estudos. Mas a gente precisa discernir cada um desses estudos, focar em uma única coisa só, experienciar em nós mesmos, porque ninguém tem a verdade absoluta, a verdade está dentro de nós. Nós precisamos descobrir a partir daquilo que a gente está aprendendo. Mas para descobrir aquilo que a gente está aprendendo, nós precisamos aplicar em nós mesmos. E aí vem o maior desafio, que é quando a gente vai para nós mesmos e quando a gente percebe que tudo aquilo que está sendo manifestado no mundo externo parte da visão interna dentro de nós, que é o holoforte. Aquilo que nós projetamos no mundo é aquilo que a gente atrai para nós. Semelhante atrai semelhante. Então é isso que acaba acontecendo. Então este livro aqui, o Tao Te Ching, ele explica passo a passo como que funciona o universo. Porque não é o mundo físico aqui agora, tem que trabalhar, tem que, né? Porque o mundo aqui é o do tem que ter, tem que. Porque isso gera uma ansiedade, gera um estado de preocupação, gera tudo aquilo que o Tao está explicando aqui, que a gente precisa esvaziar a mente. Então uma coisa contra a outra, é ação através da não ação. Não é que você não precise fazer nada, você precisa fazer as coisas aqui. O trabalho é uma dádiva de Deus, precisamos trabalhar. Mas trabalhar sem ansiedade, trabalhar sem se preocupar com o resultado. Tá? Então agora você vai observar que dentro deste mundo existe o quê? Que existem inúmeras formas. E hoje nós temos a internet, nós temos o trabalho escalável para aquelas pessoas que estão cansadas, sem conhecimento, de ganhar a mesma coisa todo dia, todo mês. Você tem a escolha de você colocar escala no seu trabalho ou você não poder botar escala no seu trabalho. O que é escala no seu trabalho? É escalar o seu trabalho. Você tem um conhecimento, você tem uma vontade, você tem a internet como sua ferramenta. Então você vai botar escala, porque daí você pode ajudar inúmeras pessoas. Então isso é para colocar escala. Então você não vai ganhar um valor limitado, você tem a abundância, mas é só a gente ter uma percepção de consciência e aplicar aquilo e mudar os nossos hábitos para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Então a coisa ela é simples, porém muito difícil de ser aplicada. Então Lao Tzu, Jesus, Buda nos trazem este ensinamento supremo, estas ideias para a gente colocar em prática em nossa vida. Porém, os desejos que nós temos de conquista, de poder, de termos a liberdade pelas coisas materiais, isso nos atrapalha. Então, este livro aqui vem como uma coroa, tá? Aliada a todas as nossas playlists que a gente tem aqui no canal. A gente tem o Suprimento Invisível, temos o Evangelho de Marta. Gente, são coisas riquíssimas que nós temos aqui no canal. Esse canal tem mais de 350 vídeos, por exemplo. Tá? É um canal que tem bastante coisa a ser conhecida ainda. Vamos tirar aqueles vídeos lá do início, que se vocês olharem aqueles vídeos do início e perceberem os vídeos agora, vocês vejam que tem uma evolução aí. E a gente continua trabalhando, continuamos estudando, continuamos aprendendo. O aprendizado ele é infinito. A gente nunca vai dizer que a gente sabe tudo, a gente não sabe na dica de nada. Quando perguntaram para Buda se ele tinha ensinado tudo, ele pegou apenas uns galhos do chão e mostrou para Ananda. O que eu ensinei para vocês está aqui, ó, na palma da minha mão. Então, cada um de nós vai criando esta percepção de como que nós vamos montar a partir daqui. Nós estamos montando um manual de tudo aquilo que a gente recebe e nós estamos doando. É um manual de como nós caminharmos aqui. Nós vamos estar aqui e não ser daqui. Mas para que possamos entender isso, é preciso a gente ter um amadurecimento do nosso estado egóico. Nosso estado egóico. O ego é o centro da consciência, eu já falei isso. Mas para que nós atingimos a plenitude, nós precisamos amadurecer esse ego. E amadurecer este ego é trocar o sistema de crença, totalmente. Então a gente vai precisar desapegar de muitas das coisas que a gente acredita. E este é o grande desafio, este é o grande convite. Porque a crucificação é a crucificação do ego. E quando o rei ele está lá na panela fervendo, e quando ele ferve que aparece a pomba é a libertação. Este é o grande exemplo da alquimia.
O lobo devora o rei. O lobo é a presença. O rei é o ego, que acredita nos seus ideais, acredita no seu próprio conhecimento. E aí que está a grande questão. Tenham todos um bom dia, um ótimo domingo a todos, na paz de Cristo Jesus. Voltamos amanhã, na segunda-feira, com mais estudos aqui deste livro magnífico, que é o nosso presente, o Tao Te Ching. Lao Tzu. Obrigado.